Olá a todos, meu nome é Adriele Carneiro e eu vou apresentar o artigo Produção Científica sobre Cidades Inteligentes no Brasil, mapeamento bibliométrico de teses da Biblioteca Digital de Teses de Dissertações, BDTD, de 2013 a 2023. Esse trabalho está no eixo temático Cidades Inteligentes e Sustentáveis, do Latin American Symposium. Ele foi escrito por mim, Adriele Oliveira Carneiro, mestranda da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Brasil, e também pelo meu orientador, professor doutor Marcelo Eduardo Giacalha, também afiliado à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Brasil. Bom, os desafios urbanos atuais são muitos. Eles estão associados ao crescimento populacional e à rápida urbanização, e acabam gerando em muitas cidades congestionamento de trânsito, poluição do ar, aumento da criminalidade do consumo de energia, entre outros. A partir de então, iniciativas passaram a estudar como melhorar as condições ambientais, sociais e econômicas das cidades. E passaram a criar novas abordagens para a resolução de problemas urbanos, com a criação de conceitos de cidades sustentáveis, cidades criativas, cidades resilientes, cidades de baixo carbono e cidades inteligentes. Essas abordagens buscam soluções inovadoras utilizando tecnologias da informação e comunicação, mas se destaca, nesse caso, da abordagem mais tecnológica, o campo das cidades inteligentes. Além de tentar resolver todas essas questões urbanas, essa criação de novas abordagens visa aumentar a atratividade e competitividade das cidades. Bom, quanto às cidades inteligentes, alguns dos componentes que a gente pode citar são infraestruturas cibernéticas e físicas, com foco na prestação de serviços, integração de sistemas para o desenvolvimento social, cultural, econômico e ambiental, a promoção de aprendizagem e inovação para melhorar a qualidade de vida, mas também apresentam muitos desafios, entre eles interesses conflitantes entre partes interessadas, governos locais, instituições de pesquisa e provedores de tecnologia, que muitas vezes estão associadas a iniciativas privadas que visam o lucro. Outros desafios são a dificuldade de identificar e medir o plano social, ou seja, o quanto essas tecnologias elas têm potencializado a melhoria social das cidades. Essa é a parte mais difícil de identificar. No Brasil, o uso da tecnologia para a otimização de territórios informais e criação de ambientes melhores para a vida das pessoas é uma das oportunidades mais citadas pelos pesquisadores. A comunicação científica é um instrumento essencial para o compartilhamento e consolidação de novas ideias e tecnologias e é indispensável à comunidade científica por permitir a discussão e divulgação dos resultados de pesquisas. Já a bibliometria é uma metodologia utilizada para analisar quantitativamente a produção científica e acadêmica. Através da bibliometria, nós conseguimos visualizar e compreender dinâmicas de áreas de estudo específicas, verificando tendências, lacunas, a variação das pesquisas ao longo do tempo. Bom, em relação ao tópico cidade inteligente, ele tem sido mundialmente pesquisado nos últimos 20 anos, e a quantidade de publicações aumentou exponencialmente a partir de 2010. Sabendo que no Brasil boa parte das publicações acadêmicas elas estão dentro das universidades, os objetivos desse estudo são caracterizar as publicações brasileiras sobre cidades inteligentes nos últimos 10 anos e avaliar a contribuição da pós-graduação para o conhecimento sobre cidades inteligentes, com foco nas publicações brasileiras. Metodologia. Bom, agora eu vou descrever as etapas metodológicas que a gente seguiu para fazer essa pesquisa. Primeiro definimos o tema e o escopo da pesquisa, que é a produção científica sobre o tópico cidades inteligentes. A segunda etapa, definimos a base de dados, que é a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Definimos também o recorte temporal de 10 anos, de 2013 a 2023.
Definimos critérios de inclusão, ou seja, teses que contenham os termos cidade inteligente ou smart city como assunto estarão incluídas nesse escopo da pesquisa. E a definição de critérios de exclusão, ou seja, as teses que não abordassem o tópico cidade inteligente como assunto. Na etapa 3 já foi feita a coleta de dados, foram coletadas 41 teses, e depois da limpeza e organização dos resultados, foi verificado uma tese duplicada e então a amostra foi de 40 teses. Nessa amostra de 40 teses, nós aplicamos alguns indicadores, como a verificação da quantidade de trabalhos por ano, a categoria dos programas de pós-graduação e a ocorrência de palavras-chave. Também avaliamos a quantidade de orientadores. Na última etapa, fizemos uma síntese e visualização dos resultados através de tabelas, gráficos e mapa de co-ocorrência. Falando um pouco agora sobre os resultados, como dito anteriormente, tivemos uma amostra final de 40 teses. Elas foram produzidas em 16 instituições diferentes e a gente identificou 37 orientadores. Isso representa um grande número de orientadores que trabalharam com a temática de cidades inteligentes em apenas um trabalho de doutorado. 2 das orientadoras tinham mais de uma tese orientada nessa temática. Bom, em relação ao idioma, percebemos que 8 das teses analisadas foram apresentadas em inglês. Com isso, a gente salienta a intenção dos pesquisadores em internacionalizar os trabalhos, já que o inglês é amplamente reconhecido e utilizado em publicações acadêmicas ao redor do mundo. Publicar em inglês aumenta a visibilidade e o impacto das pesquisas no cenário global. Apesar de apenas 8 das teses analisadas estarem integralmente em inglês, 17 das teses utilizaram o termo Smart City, o que indica que o termo continua sendo utilizado na sua forma inglesa, mesmo na literatura acadêmica em língua portuguesa. 23 das teses utilizaram o termo cidade inteligente em português. Bom, aqui a gente tem um gráfico das teses defendidas por ano. Percebemos um crescimento bastante acentuado a partir de 2014, né? O ano de 2019, ele se destaca como o ano com mais teses produzidas, foram 8 teses. E esse aumento, né, é muito, muito interessante entre 2017 e 2019. Depois a gente vai tendo uma queda que ela fica muito acentuada no ano de 2022, o que a gente atribui à pandemia de Covid, que gerou alguns atrasos, né, no calendário acadêmico. Algumas universidades tiveram que interromper suas atividades, prolongar prazos, e a partir de 2022 a gente vê que volta a ter um crescimento, mas é importante que pesquisas sejam feitas posteriormente para avaliar se esse crescimento ele continuou a partir de 2023. Aqui a gente tem as instituições que foram identificadas nessas teses. A Universidade de São Paulo, a USP, né, tem um grande destaque. Ela tem 8 teses defendidas, isso corresponde a 20% da amostra analisada. Já a UFRN, ela tem um grande destaque na região Nordeste, né, nessa temática de cidades inteligentes, com 5 teses apresentadas. Logo em seguida, a gente consegue ver que são outras universidades do Sudeste, a Unicamp, a FGV, PUC, Rio de Janeiro, né? Depois a gente vem para PUC do Rio Grande do Sul e, enfim, outras universidades. Seguindo com a análise dos resultados, verificamos 151 termos distintos utilizados como palavras-chave em 40 teses analisadas. E para verificar as conexões mútuas entre palavras-chave, ou seja, quando 2 ou mais palavras-chave são utilizadas simultaneamente, a gente fez uma representação em rede, agrupando as palavras-chave em clusters. Foi utilizada
uma padronização de termos para garantir a clareza e interpretabilidade da rede de palavras-chave conectadas. E utilizamos a ferramenta VOS Viewer para verificar essas tendências. E para deixar o trabalho mais completo, a gente acrescentou as palavras-chave de cada tese, o programa de pós-graduação a qual a tese pertencia. Para diferenciar o nome, o termo da palavra-chave ao termo da pós-graduação, a gente colocou um asterisco antes do nome do programa, dessa forma reconhecendo também os programas de pós-graduação que tenham conexões através das palavras-chave. Esse é o resultado que a gente teve utilizando o VOS Viewer. Nós vemos que os trabalhos, né, concentrados na área de administração têm uma quantidade bastante grande, e também verificamos que o termo tecnologia da informação e comunicação ele aparece também com bastante relevância, o termo internet das coisas, termo mobilidade, o programa de pós-graduação, né, sistemas de comunicação, o programa de pós-graduação engenharia elétrica, o programa de pós-graduação engenharia elétrica e de computação. Então aqui pela imagem vocês podem verificar que tem uma diferença. Sempre tem um asterisco antes do programa de pós-graduação. Agora vamos partir para... Seguindo essa análise de resultados, a gente percebe que muitos dos termos utilizados como palavra-chave, eles estão localizados nas margens dos mapas e sem muitas conexões, né? Então tem muitos termos que não se conectam. Isso pode estar relacionado à variação, né? À quantidade de abordagens que pode ser dada ao tema das cidades inteligentes e também à especificidade das palavras-chave que os autores utilizaram. Em relação aos programas de administração, administração da informação, arquitetura e urbanismo, tecnologias da inteligência e do design digital, tecnologia e sociedade e ciências sociais, tem-se como destaque as palavras-chave tecnologia da informação e comunicação, associada a pesquisas de abordagem diversas, e os estudos englobados nesse cluster estão associados à dimensão da governança, proposição de modelos teóricos e de frameworks para orientar o desenvolvimento de cidades inteligentes, proposição de modelos para medir, avaliar e gerenciar a inteligência das cidades, tecnologia aplicada para o desenvolvimento do turismo, redes sociais como fomento da criatividade urbana. Já os programas de pós-graduação em Geografia, Filosofia e Ciências Humanas, Administração e Negócios, Mídia e Tecnologia, Engenharia de Produção, Direito e Informática, têm como palavras-chave de destaque o termo Internet das Coisas, Planejamento Urbano, Mobilidade e Inovação. Esses trabalhos abordaram diretrizes para mobilidade sustentável, mobilidade de políticas públicas, perspectivas de direitos humanos nas cidades inteligentes, tecnologias para apoiar cidadãos com deficiência e arquitetura de dados para sensores. O cluster que representa os programas de pós-graduação em Engenharia Elétrica de Computação, Engenharia de Produção, Ciência da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Urbana e Sistemas de Comunicação, tem destaque para os termos ontologia, edge computing, sustentabilidade e engenharia e gestão do conhecimento. Esses trabalhos exploram o uso de algoritmos para a otimização de processos, aplicação de tecnologias para a previsão e demanda do preço de energia elétrica, sistemas de monitoramento tributário, integração de dados urbanos com informações geográficas, modelos de conhecimento para monitoramento de linhas de transporte urbano, algoritmos para a otimização de processos e redução do tempo de processamento, relações entre incubação e desenvolvimento urbano sustentável. Para finalizar, verificamos uma predominância de estudos sobre cidades inteligentes, relacionados aos campos de administração e computação. Verificamos que temos uma amostra abrangente de tópicos essenciais nas pesquisas sobre cidades inteligentes, em aspectos como governança, tecnologia e integração de dados,
e que ainda há tópicos que podem ser mais explorados, como segurança pública, privacidade, participação social ativa, sustentabilidade e impactos econômicos. Bom, sobre as limitações do estudo, nós trabalhamos com um recorte temporal de 10 anos, das publicações que estavam disponíveis online na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Ou seja, essa metodologia ela poderá ser aplicada posteriormente para avaliar o cenário daqui a 5 anos, por exemplo, e verificar as mudanças que houveram, e também poderá ser aplicada em bases internacionais para novos estudos. O estudo ele concretizou o objetivo inicial de verificar o campo das pesquisas sobre cidades inteligentes na pós-graduação no Brasil, mostrando um potencial de crescimento nas pesquisas sobre essa temática, e nós esperamos que ele ajude pesquisadores a reconhecer novas parcerias e oportunidades para pesquisas no campo das cidades inteligentes.